Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aliás, as mentiras do Apocalipse protestante, aquelas que estão impregnadas na Igreja Católica. E também aqui nós falamos bastante das aparições marianas, as verdadeiras, as falsas, as reconhecidas e não reconhecidas pela Igreja. As de hoje em dia, essas aparições modernas que não cansa de aparecer, não cansa de fazer revelações, nenhuma delas são aprovadas pela Igreja, nenhuma delas tem o reconhecimento da Santa Igreja, tá? E, enfim, eu vou aqui fazer uma comparação de uma aparição e suas revelações que foram aprovadas e reconhecidas pela Santa Igreja, pelo bispo local e também pelo Vaticano, e mostrar como é diferente dessas aparições modernas de hoje em dia, em que são transmitidas as aparições, pelo YouTube, não aparece nada, não tem nenhum fenômeno, não tem nada sobrenatural ali. É o vidente olhando para o céu, olhando para a parede, ajoelhado, como lá em Medjugorje, primeiro o que seria a Mãe de Deus aparecia no monte, depois passou a aparecer na capela, se não estou enganado, enfim. São coisas estranhas para quem tem conhecimento da doutrina e das aparições marianas reconhecidas pela Igreja. Mas hoje eu quero pegar uma aparição reconhecida, que é a de Quibero, na África, em Ruanda, na África. Por quê? Ela tem tudo. A aparição foi reconhecida, tá? Não vou entrar agora na questão das mensagens, ficar analisando as mensagens, porque isso a Igreja já fez. A Igreja é a única que tem o direito, prestem atenção, uma aparição mariana, no qual Maria faz uma revelação, a única que tem o direito de interpretar a revelação é a Igreja, tá? O vidente não pode ficar interpretando essa revelação, ele não tem esse direito, tá? A Igreja que tem que interpretar. A mesma coisa acontece com os livros canônicos, Eu, quando faço a interpretação do Apocalipse, em cima da interpretação de doutores, santos, São João Crisóstomo, Aretas, Eusébio de Cesareia. Eu não faço uma interpretação da minha cabeça, eu vou buscar o que eles interpretaram. Aí sim, eu consigo sistematizar a interpretação do Apocalipse. Eu não posso pegar algo da minha cabeça e colocar ali. A mesma coisa é uma revelação mariana, tá, gente? Se o vidente recebe uma revelação e é de Maria, ele tem que mandar, enviar para a igreja vai ler e interpretar aquilo. Não é o vidente quem faz isso, tá? Mas tem uma situação muito grave em Quibero também, porque 3 videntes foram reconhecidos pela igreja, tá? Os outros não. Teve pessoas que se aproveitaram da situação lá em Quibero. Isso acontece mesmo, tá? Mas vamos falar sobre algo que eu sempre cobro nas aparições de hoje em dia, nessas aparições modernas, Porque Quibero, na verdade, aconteceu lá nos anos 80, então também eu posso colocar como uma revelação moderna. Só que tem os aspectos de uma verdadeira aparição mariana. Não vou entrar aqui no mérito da mensagem, e sim da aparição. E as aparições de hoje em dia têm aspectos muito estranhos. A gente sabe disso. Mas vamos lá. Vamos analisar aqui. A primeira coisa que eu falo, toda aparição mariana tem que ter um milagre sobrenatural. Tá? Tem que ter um milagre para testificar que aquilo realmente veio do céu. Algo que, por exemplo, o demônio não pode fazer. Tem que ser algo que vem de Deus, tá? Em Fátima, aconteceu o milagre do sol. O demônio jamais poderia fazer aquilo. Guadalupe, tem lá o milagre. No manto de Guadalupe, o demônio jamais iria fazer aquilo, tá? O demônio, ele
usa algo para ludibriar você, mas é algo que a própria ciência um dia vai vir explicar. É isso, isso e isso. Tá? Agora, um milagre divino, deixa eu arrumar minha câmera aqui, que é difícil lidar com essa câmera, tá, gente? Pronto. Um milagre que vem de Deus, a ciência, ela vai comprovar que teve um milagre, mas ela não vai conseguir explicar. O milagre do sol, um milagre comprovado que aconteceu. Pessoas tiraram fotos de lá, teve testemunhas do que aconteceu e a ciência não vai explicar aquilo. Tá? O manto de Guadalupe é a mesma coisa. E Quiberro teve esse milagre que eu tanto cobro dos videntes de hoje em dia. Lá em Medjugorje, a vidente lá, a principal, ela diz que os milagres que testificam uma aparição, que é um milagre sobrenatural, né? E é extraordinário, tá? Algo que só Deus pode fazer, só vai acontecer depois que começar a grande tribulação, se não estou enganado. Aí vai começar os sinais. Então, se não tem sinal, não tem Maria, tá? Maria sempre vai deixar esse sinal testificando. Em Quiberro, no dia 15 de agosto de 82, nesse dia, aproximadamente 15 mil pessoas estavam no local da aparição. Todos viram um sinal que se movia no céu, estrelas ao meio-dia no céu africano, como se fosse noite, quando estava plenamente iluminado pelo sol. E todos daí saíram com uma grande sensação de medo e tristeza, porque a mesma coisa aconteceu em Fátima, né? Fátima, quando todo mundo viu o milagre do sol, todo mundo ficou com medo daquilo, acharam até que era o fim do mundo que estava acontecendo. Mas era um milagre extraordinário, testifica. Gente, quando eu falo desse milagre extraordinário, não estou falando de cura, não estou falando de pessoas que estavam doentes, pessoas que precisavam de uma graça. Não estou falando disso, porque uma graça pode ser alcançada tanto num local onde teve uma revelação mariana, como numa capela, em qualquer outro local. Vai da fé da própria pessoa, e não o vidente, a revelação exatamente. Eu estou falando de algo extraordinário. Extraordinário, tá? E Quiberro teve isso. Teve esse sinal, como teve em Fátima, como teve em Guadalupe, em Lourdes, por exemplo, que a água começou a brotar do meio de uma pedra que não tinha nada lá, entendeu? Tá até hoje lá. Mas teve vários sinais, tá, gente? Diz aqui, tá? Como em todas as aparições, prestem atenção, em todas as aparições, em Quiberro mostrou Nossa Senhora sobrenaturais eventos. Os milagres solares, como visto em Fátima, aconteceram algumas vezes. O sol deslocava-se para os lados e também na vertical. Listras vermelhas e brancas surgiram em sua superfície. Ficava azulado e era possível fintá-las por longos minutos a olho nu. O céu do povoado pintava-se de coloridos raios. À noite, as estrelas também moviam-se com rapidez, como se dançassem. Desapareciam e no lugar delas viam-se luminosas cruzes, né? A região de Quiberro não possuía farta ou sequer a mínima vegetação. O solo era quase deserto, rochoso, muito quente e seco. Contava com pouquíssima chuva. Em uma das aparições de agosto de 1982, Nossa Senhora perguntou para a vidente principal, não, para a segunda vidente, a Natalie, acho que é a segunda vidente, tá? Não é a vidente principal. Diz assim: por que não me pediram chuva? Perguntou para Natalie. E Natalie respondeu: a senhora disse que daria conforme a sua vontade quanto quisesse, né? Nossa mãe concluiu: e agora vou dar-lhe uma chuva de consagração. Algum tempo depois desse diálogo com a Natalie, torrencialmente choveu e as milhares de pessoas presentes caíram de joelhos agradecendo e louvando a Deus por tão grande graça, ou seja, um local deserto que não chovia. Nós estamos falando disso, tá, gente? Um local deserto que não chovia,
Nossa Senhora envia uma mensagem para Natalie perguntando por que nunca ela pediu nada. E aí, Nossa Senhora diz que vai enviar chuva para o local e acontece. Uma coisa extraordinária, né? E aí diz assim, em agosto dificilmente chovia. A água de tão inesperada chuva foi prontamente armazenada em todo tipo de vasilhame disponível. Com o passar do tempo, essa água foi sendo utilizada e realizou muitas curas. De Nossa Senhora, conta-se mais de 400 aparições no século passado, mas apenas 12 delas foram reconhecidas pelo Vaticano ou por locais, ou por bispos locais. Né? O reconhecimento de Quiberro deu-se em 29 de junho de 2001 pelo bispo Agostini Misago, em missa na Catedral de Gicungoro, onde estavam os demais bispos do país e o núncio apostólico em Kigali. Né? No mesmo dia, o Vaticano publicou a notícia, tá? No mesmo dia, só para vocês terem uma ideia, que o Vaticano reconhece sim, tá? Tem vidente dizendo que o Vaticano não reconheceu até agora nenhuma aparição. Né? Infelizmente, nós temos videntes falando que não existe essa história do Vaticano reconhecer aparição nenhuma. Reconhece sim, tá, gente? O Vaticano publicou a notícia, né, da aprovação e em 2006, 12 anos após o genocídio que aconteceu lá em Ruanda, que se deu no país, 56% da população diziam-se católica, 37% protestantes e 11 deles adventistas. Né? E apenas 4% de muçulmanos. A igreja em que aconteceu o massacre foi reconstruída. Tá? O que acontece? Teve um massacre em 1994, se não estou enganado, tá? 91, 94, que foi realmente profetizada, estava dentro das revelações que iria acontecer e se cumpriu e acabou também, tá, gente? Foi revelado, se cumpriu, a igreja deu ok e acabou por ali, não vai ficar ali, ó, aparecendo e pedindo coisas que repetidas, né? Coisas que o próprio padre pede durante a missa, coisa que qualquer missionário vai pedir para você. Tá? Mas o que é importante aqui em Quiberro? O milagre extraordinário, presenciado por mais de 15 mil pessoas. Tá? Como eu falei, gente, nem todo mundo vai ver Nossa Senhora. Isso aí, o vidente né, que diz estar vendo Nossa Senhora, ele está correto, apenas ele pode ver Nossa Senhora porque ele é o vidente. Né? No caso lá de Fátima, por exemplo, Jacinta via, né? E os outros dois, um via e o outro ouvia, uma coisa nesse sentido. Mas as pessoas que estavam lá, ninguém via nada. Porém, Nossa Senhora faz o que para comprovar, né, que ela realmente apareceu? Ela deixa um milagre extraordinário. Algo que a ciência não vai explicar e que o demônio não pode fazer. Lá em Fátima teve o milagre do sol. Tá? E em Quiberro, vários milagres que as pessoas presenciaram e isso causou sim a conversão de muitos católicos. Mas não só os milagres, porque também a igreja, né? A igreja teve ali o atestado de alguns pesquisadores ali. Aí diz assim, ó, essas são as 3 videntes reconhecidas pela igreja, né? Porque teve vários videntes em Quiberro, mas alguns se aproveitaram da situação. E só 3 a igreja reconheceu. E diz assim, ó, pois nela se achou maior número de detalhes inexplicáveis nas aparições. Nossa Senhora tinha incomparável beleza, tá? Essa questão da beleza de Nossa Senhora, claro, todo vidente vai dizer a mesma coisa e eu não desconfio, tá? Porque com certeza Nossa Senhora é bela, isso eu não desconfio, né? Aí diz assim, ó, ela estava descalça, vestido branco luminoso e um véu azul na cabeça. As mãos estavam postas. Além de sinais no céu que teve, tá? No sol e curas milagrosas, que aí já é um milagre. As curas acontecem, tá, gente? Aconteceu em Fátima também.
Só que as curas, como eu falei, nesse caso vai mais da fé da pessoa, tá? A fé da pessoa que está esperando a graça. Agora, um milagre extraordinário, não. Aí é Maria, né, atestando a própria aparição. Que aí Deus envia esse milagre para atestar que aquilo realmente aconteceu. As videntes ficaram em... Aí que entra. As videntes ficaram em êxtase total. Tá? Isso é uma coisa que realmente tem que acontecer numa aparição mariana. O vidente tem que estar em total êxtase. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui dos videntes de hoje em dia, porque, como eu falei, lá em Medjugorje, teve um pesquisador lá que quando, né, a principal vidente entrou ali, né, no estado de ver Maria, ele pegou e colocou o dedo perto do olho dela, tá? Isso tá na internet, pode ver, né? Só um minuto. Colocou o dedo perto do olho dela e quando chega perto do olho dela, ela esquiva para trás. Então ela não estava em êxtase, tá, gente? Ela estava mentindo. Aí diz assim, ó: enquanto as estudantes viam Nossa Senhora, essa é muito interessante a aparição de Quibeco, que foi na escola, né? Com estudantes na escola, pessoas que estavam na escola estudando, né? Aí diz assim: viam Nossa Senhora, as pessoas presentes tentavam balançá-las, chamá-las, mas não reagiram nem se incomodavam. Isso aqui também é impressionante. Fortes flashes de luzes foram colocados nos olhos das videntes durante as aparições e suas pupilas não se moveram, tá? Isso tem que acontecer. Tá? Eles colocaram flashes de luz e as pupilas continuaram como se nada tivesse acontecendo. Todo mundo sabe que a pupila se dilata com muita luz, né? A pupila do olho. Que nem eu que tenho o olho claro, mostra mais isso daí, né? Quando eu estou perto de algo que está muito claro ali, a pupila se move, né? Exatamente. Eu não entendo muito dessa questão da ciência e também essa questão, né, ligada à medicina, todas essas coisas eu não entendo nada, tá, gente? Mas isso é muito claro, a gente consegue observar. Principalmente quem tem o olho claro, você consegue observar a mudança na pupila ali quando você está no local mais claro, no local mais escuro. E no caso deles, não acontecia nada, né? Colocando flash nos olhos, tá? Durante as aparições, suas pupilas não se moveram. Nenhum olho humano consegue olhar fixamente o céu ensolarado ou nublado durante muitos minutos, tá? Ou seja, uma coisa também diferente, né? Porque lá em Medjugorje, gente, os videntes falaram que eles viam Maria num monte. Depois eles passaram para dentro de uma capela, se não estou enganado, né? Por que será? Porque incomodava as vistas? Não. Talvez isso daí. Né? Aqui no Brasil, o vidente, eu não sei se já teve alguma aparição durante o dia, mas geralmente é durante a noite, tá? Que aparece. Então aí não tem como fazer essa observação aqui, né? Nessa questão. Eu não sei como se deu em Garabandal também. Mas lá eles ficavam olhando o sol ensolarado e nada acontecia nos olhos, tá? Só para você ter uma ideia. Várias aparições foram à tarde, enquanto os videntes olhavam para o céu do pátio durante mais de 1 hora de aparição, algo inexplicável diante de todos os presentes. Nossa Senhora deu muitas mensagens e mostrou muitas coisas como céu, inferno, purgatório, paixão de Jesus, vida espiritual e do mundo futuro para os videntes, tá? Por que eu li esse artigo aqui? Na verdade, não é um artigo apenas, tá? Eu peguei vários trechos de vários artigos sobre Quibejo, mostrando que uma aparição mariana, para ser reconhecida pela igreja, tem que passar por vários critérios, tá? Tirando todo aquele crivo que tem a igreja, o vidente, né, tem que ver qual é o estado do vidente, se pode ser alguma coisa que a cabeça do vidente está criando, enfim, que aí não é a minha praia, eu não entendo nada disso. Aí é com a igreja. Se pode ser alguma manifestação, sim, demoníaca, porque pode acontecer do demônio estar se passando por Nossa Senhora.
Tem que ver também o objetivo ali da localidade, do próprio vidente, enfim, tem o crivo ali, né, que a igreja tem para analisar uma aparição. E tem isso aqui, cara, que é o quê? A pesquisa, né, a pesquisa, os testes, que sim, a igreja tem que fazer isso daí, tá? Por exemplo, a meu ver, né, para realmente uma aparição ser reconhecida, tem que ter um milagre sobrenatural extraordinário, tá? Por isso que tem algumas aparições que a igreja reconheceu e eu desacredito. Porque não tem o tal do milagre extraordinário. Depois eu falo mais sobre isso, sobre essas aparições que eu não acredito e a igreja reconheceu. A meu ver, se não tiver o milagre extraordinário, né? Cara, sobrenatural, não, cara, eu desconfio e fico com o meu pé atrás se realmente é Maria ou pode ser alguma coisa da cabeça da própria pessoa. Essa é a realidade, tá? Ai, minha câmera, meu Deus do céu. Isso, a meu ver, como eu falei, é o principal critério, tá? E também a questão do êxtase que o vidente entra quando está vendo Maria. Tem que fazer esses testes, tá? Se realmente ele está em êxtase, por quê? É muito fácil ficar olhando para o nada e dizendo que está vendo alguma coisa. Eu não estou aqui julgando alguém, tá? Não estou aqui falando que o vidente está fazendo isso, né, de caso pensar. Não, estou falando que tem que ter esses testes, tá? Como eu falei, em Medjugorje foi comprovado que a vidente estava mentindo. Foi comprovado. Tá aí, o vídeo tá aí na internet. Vai lá que tá lá. A pessoa coloca o dedo perto do olho da vidente, a vidente esquiva para trás. Depois ela inventou uma história que ela viu Nossa Senhora com o menino Jesus no colo e o menino Jesus caiu do colo de Nossa Senhora e ela foi para trás por causa disso. Então, cara, é mentira total, né, gente? Aí é mentira mesmo, tá? Então tem que ter isso. E para mim, o melhor teste que tem para saber se realmente é Maria, tá? É a questão do idioma. Porque uma mensagem que vem do céu não tem idioma. Não, mas ela está falando em português. Claro, se ela aparecer no Japão, ela vai falar em japonês. Tá? Isso aí, a questão, não vou entrar na questão de dom de línguas não, tá, gente? Eu não vou entrar nessa parada agora não, todo mundo sabe o que eu penso sobre dom de línguas, né? Mas beleza. Em Simbres, né, a aparição que teve aqui no Brasil, que acho que o bispo local reconheceu, teve um teste. Eles chamaram um padre alemão. O padre alemão, no momento em que ocorria a aparição, o padre perguntava para Nossa Senhora em alemão. E Nossa Senhora respondia em português para a vidente. Depois ele fez o teste perguntando em latim. Tá? Se eu não estou enganado, em latim. E Nossa Senhora responde para a vidente em português. E ele faz o mesmo teste perguntando em aramaico, se eu não estou enganado, tá? E Nossa Senhora responde em português. Para mim, esse teste tem que ser feito em todos os videntes. Todos. O teste do olho, que se o vidente realmente está em êxtase, ele não pode estar percebendo nada que está acontecendo, gente. Ele não pode. Se botar o dedo no olho dele, furar o olho dele, se furar o olho dele, gente, ele não pode perceber aquilo, entendeu? A questão do teste no olho é o principal e essa questão do idioma, né? Se Nossa Senhora realmente está aparecendo e revelando algo, tem que fazer o teste do idioma. Se perguntar em aramaico, ela responder em português pro vidente, beleza, cara. Já é um passo, tá? Não quer dizer que também isso vai dar credibilidade e reconhecimento. Já é o primeiro passo isso daí, tá? Depois tem que ter todos os critérios e um deles também é o milagre extraordinário, como aconteceu em Quiberro, tá? Como aconteceu em Fátima, como aconteceu em Lourdes e em Guadalupe. Tem que ter a testemunha. Tem que ter testemunha. Ah, mas nem todos conseguem ver Nossa Senhora, escutar. Não, tem que ter a testemunha dos milagres. Nesse caso aqui teve 15 mil testemunhas. Lá em Fátima teve mais de 80 mil
testemunhas dos milagres que aconteceram. Quando eu falo milagre, é um milagre extraordinário, não é a cura, tá? Que é um milagre? É uma graça, não tô me queixando disso não, gente, tem que ter mesmo. Mas estou falando que alcançar uma graça não comprova que ali é uma revelação mariana, que é Maria que está aparecendo. Porque, como eu falei, a graça vai muito mais da fé da pessoa que está precisando da graça, tá? Agora, o milagre extraordinário, não. Aí vem de Deus. Aí é Deus mostrando um sinal, tá bom? E eu não vejo, me desculpa, eu desconheço que tenha havido algum milagre extraordinário em Medjugorje, nas aparições aqui do Brasil, seja Jacareí, Campinas, em qualquer lugar, tá? Eu desconheço essa aparição da Irlanda, Garabandal também, eu desconheço qualquer milagre extraordinário que tenha acontecido nessas aparições, tá bom? Essa é a mensagem de hoje, tá, gente? Hoje eu não vou poder participar de live, por isso que eu gravei aqui, deixei gravado, tá? Falando sobre Quibejo, né? E, enfim, é uma aparição reconhecida pela igreja. Gente, uma aparição reconhecida pela igreja, essa você tem o direito de escolha. Não é dogma de fé, então você tem o direito de escolha. Vou acreditar ou não acreditar. Agora, uma aparição que não é reconhecida pela igreja, você não tem direito de escolha, me desculpa. Não tem direito de escolha. Eu acredito ou não. Não tem escolha de acreditar. Não é reconhecido pela igreja, tá bom? É isso daí que eu tenho para falar hoje. E para terminar, por último, eu pesquisei, eu não me recordo das videntes ali, né? Das videntes interpretarem, tá? Eu não me recordo se elas fizeram isso, interpretaram a revelação, eu não me recordo, tá? E também muito menos dando catequese em cima dessa revelação, também eu não me recordo se as videntes fizeram isso, que é um erro. Se elas fizeram isso, é um erro, tá? Vidente não pode, né? As videntes não pode interpretar e também não pode ficar dando catequese em cima de revelação, tá bom, gente? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.